Boa tarde! Está começando Conexões dessa terça-feira, dia 20 de agosto. Hoje nós vamos falar sobre dois temas principais. O primeiro é o aumento dos afastamentos do trabalho por causa do burnout. Também vamos te contar sobre os benefícios de acompanhar eventos esportivos para a saúde mental. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. Ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho, e com uma tela bem no centro, onde está o nome e a logo do programa e onde são inseridas as matérias que vão ao ar durante o programa e também onde aparece o nosso entrevistado remoto. E hoje nós vamos começar falando sobre saúde. Ontem, a Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou uma lista de recomendações temporárias, direcionadas a países que enfrentam surtos de Mpox, como a República Democrática do Congo, Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. A OMS pede uma melhor coordenação da resposta à emergência e o envolvimento de organizações humanitárias, que possam prestar apoio em áreas de refugiados e de insegurança. Outro item envolve melhorar a vigilância à doença, por meio da expansão do acesso a diagnósticos precisos e acessíveis, capazes de diferenciar as variantes da Mpox em circulação na região. A OMS pede ainda que os países se preparem para introduzir a vacina contra a doença, como resposta de emergência a surtos. As campanhas, de acordo com a entidade, devem incluir grupos de risco para a infecção, como os parceiros sexuais de pacientes com a doença, crianças e profissionais da saúde. E agora, falando sobre o nosso contexto nacional, subiu para 52% a quantidade de candidatos negros registrados nas eleições municipais neste ano. Esse foi o maior número em relação às últimas 3 eleições. E a informação é do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O órgão também identificou o crescimento na quantidade de candidatos indígenas. No entanto, houve queda entre os autodeclarados amarelos. Mais de 3 mil candidatos não declararam a raça no momento da inscrição da candidatura. E os quase 1 milhão de candidatos que fizeram o Concurso Público Nacional Unificado, o CNU, no último domingo, já podem conferir os gabaritos preliminares das provas objetivas. O material foi disponibilizado hoje na área do candidato, no site do CNPU. Em nota, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou que os candidatos têm até amanhã para recorrer contra os resultados das questões. A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para o dia 21 de novembro e a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação deve começar em janeiro do ano que vem. E agora a gente muda o nosso assunto para falar sobre saúde. Os afastamentos de trabalho por causa do burnout aumentaram em quase 1000% em uma década aqui no Brasil. A pressão constante de equilibrar trabalho, vida social e responsabilidades pessoais pode levar o corpo a um estado de esgotamento físico e mental. Muitas vezes, antes mesmo da mente reconhecer o estresse, o corpo já começa a enviar sinais de que algo não está certo. Para falar mais sobre o que é o burnout e as consequências desse transtorno, nós vamos conversar agora com o Murilo Nascente, que é médico psiquiatra e aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutor Murilo, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo ao Conexões.
Oi, Camila. Oi, professor Diego. Um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, gostaria que o senhor se apresentasse com uma descrição física para o nosso público cego e de baixa visão. Bom, eu sou um homem cis, tenho por volta de 50 anos, tenho a pele clara, os cabelos grisalhos, estou sentado, uso uma blusa preta. Bom, para a gente começar, doutor, explica para a gente o que é o burnout, de que forma que essa questão psiquiátrica, psicológica se relaciona, né, com a nossa ocupação profissional. O burnout seria uma síndrome com vários sintomas que aparecem devido a um esgotamento geralmente ligado ao trabalho. Quando você, de certa forma, exaure o seu corpo e diversos sintomas vão surgindo, inicialmente sintomas mais leves, que com o passar do tempo eles vão ficando mais intensos e principalmente que já não entram em remissão quando você tem um momento de descanso. O diagnóstico de burnout ele é feito justamente quando os finais de semana, as férias, já não são mais suficientes para te recarregar. Então, se cansar com o trabalho é relativamente comum, é natural. Mas quando entra numa situação em que você, do ponto de vista glandular, os seus hormônios já estão alterados, a ponto de o descanso já não resolver, aí a gente caracteriza isso como burnout. Bom, e quais são esses sintomas, né, que a gente pode começar a sentir quando o corpo está dando essa mostra de que o trabalho está sobrecarregando aquela pessoa, que a pessoa está trabalhando mais do que ela deveria? Olha, primeiro iniciam-se com sintomas de ansiedade, sensação de falta de ar, sensação de fadiga crônica, perda de peso, às vezes aumento de peso, problemas para dormir. E aí, com o passar do tempo, isso evolui para sintomas mais graves, em que a pessoa perde a energia vital até para as atividades cotidianas, entra numa situação que a gente chama de anedonia. E a anedonia é você perder o prazer nas coisas que habitualmente você sentia prazer. Então, se você gosta de passear, já não quer mais passear. Se você gostava de carro, já não gosta mais de carro. Se você gostava de assistir filmes, já não consegue sentir prazer em assistir filmes. Então, você entra numa situação de exaustão que nem mesmo descansar e se divertir você consegue. E doutor, como diferenciar? O senhor citou alguns sintomas que podem estar relacionados com a ansiedade, né, o transtorno de ansiedade ou a depressão. Como que eu diferencio que eu não estou com depressão ou ansiedade, mas sim com burnout? Como é que eu consigo ligar esses sintomas à atividade laboral? Os sintomas, eles são muito semelhantes de todos esses transtornos, são sintomas parecidos. Então, você tem sintomas de ansiedade na depressão, você tem sintomas do humor na ansiedade. Agora, quando você tem todos esses sintomas relacionados a uma excessiva carga de trabalho, ou há muito desconforto no trabalho, às vezes relações de abuso, relações de assédio moral no trabalho, então situações que você não consegue ver significado, propósito naquilo que você faz, então a gente consegue identificar uma causa, e a causa está ligada ao trabalho, a gente dirige o diagnóstico para o burnout. No entanto, é conveniente que as pessoas que venham sofrendo com desconforto, que busquem o auxílio de um profissional, porque o autodiagnóstico muitas vezes nos leva a enganos e principalmente a automedicação. Então, é importante que você busque alguém da saúde mental para que possa fazer uma avaliação. Bom, então, buscar um profissional da saúde mental é o primeiro passo. E qual geralmente que é o tratamento, doutor, para quem tem burnout? É preciso sempre se afastar do trabalho que está gerando esses sintomas? Na maior parte das vezes, afastamentos curtos, 15 dias, até 30 dias são necessários, mas assim, entra-se com medicação, psicoterapia e principalmente psicoeducação. Porque, Camila, em algumas vezes não é exatamente o trabalho, é a forma como a pessoa encara o trabalho. Às vezes uma pessoa não gosta daquilo que faz, não conseguiu criar laços e relacionamentos afetivos importantes no ambiente de trabalho, então ela se sente estressada por condições que outras pessoas estariam satisfeitas. Então é muito individual. Então a terapia vai muito na direção de você orientar aquela pessoa a procurar algo para fazer, para servir, né, que o serviço é o servir ao próximo, mas aquilo que tenha significado para ela e que ela se sinta valorizada no que faz. Então, a
terapia, afastamento do trabalho, medicação e orientação. Tá certo, doutora. A gente conversou com o Dr. Murilo Nascente, médico psiquiatra, que nos falou sobre o burnout, esse transtorno psiquiátrico que tem aumentado muito nos últimos anos, né? Como a gente disse no começo da entrevista, mais de 1000% na última década. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Espero que a gente possa voltar para conversar sobre outros assuntos. Obrigado a você, Camila. Obrigado ao professor Diego por estar fazendo a nossa tradução, ao ouvinte. E eu estou sempre à disposição. Tá certo. Boa tarde. Boa tarde. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta com informações sobre o calorão que está tomando conta do nosso estado. E também vamos falar sobre os benefícios para a saúde mental de acompanhar atividades esportivas, muitas vezes até pela televisão, viu? Fica aí que o Conexões volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje. Bom, aquele frio que a gente sentiu há mais ou menos uma semana já foi embora, né? Uma onda de calor está afetando todo o estado de Goiás desde ontem. As temperaturas tendem a aumentar, especialmente no oeste e no sudoeste goianos. E elas podem alcançar 40 graus em alguns municípios. Já a umidade relativa do ar deve variar entre 16% e 60% em todo o estado. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a onda de calor vem de estados como Amazonas, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ao longo de toda essa semana, as altas temperaturas contribuem para a queda da umidade do ar em todo o estado, especialmente à tarde. Por isso, a gente repete sempre: mantenha as orientações, mantenha tudo aquilo para evitar que você se desidrate, também que se exponha ao sol, né, em horários ruins. Então, beba muita água ao longo do dia, use protetor solar, chapéu, evite se expor ao sol, fazer atividades físicas no período entre as 10 e as 4 da tarde, para que a gente passe por esse tempo seco e quente com saúde. E agora um dado preocupante: a Central de Atendimento à Mulher de Goiás já registrou mais de 2.700 denúncias apenas nesse ano. Isso representa um aumento de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as denúncias realizadas, a maioria foi apresentada pela própria vítima. A casa ainda é o cenário onde mais situações de violência são registradas. O maior número de denúncias está relacionado à violência contra mulheres entre 30 e 34 anos. E as mulheres negras são as vítimas mais frequentes nas denúncias. E os companheiros ou ex-companheiros são os que mais cometem os atos violentos. Agora a gente volta a falar sobre saúde, principalmente sobre saúde mental. Uma pesquisa realizada por uma universidade do Reino Unido apontou que assistir esportes beneficia o bem-estar e pode até reduzir sintomas depressivos. Acompanhe mais informações com o estudante de jornalismo, Amadeus Pamplona. Exatamente. Pesquisas indicam que aspectos sociais contribuem para o bem-estar de quem acompanha partidas e competições esportivas. Mas, antes de continuar, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou um homem jovem branco, com cabelos compridos e castanhos escuros, e olhos também escuros. E hoje meus cabelos estão presos com um coque. Olha, ser fã de esportes e assistir aos jogos e partidas pode ser uma montanha-russa de emoções, não é mesmo? O impacto geral dessas reações parece ser positivo, segundo uma pesquisa da Anglia Ruskin University da Grã-Bretanha. O estudo usou dados de mais de 7.000 adultos, com idades entre 16 e 85 anos, residentes na Inglaterra, e descobriu que as pessoas que assistiram a um evento esportivo ao vivo no último ano estão mais satisfeitas e se sentindo menos solitárias das pessoas que não assistiram a esses eventos, esses esportes. E os sintomas são depressivos saindo menores para as pessoas que assistem esportes com frequência maior. E os resultados, olha, não são encontrados só com quem assiste eventos ao vivo, por exemplo, dentro de um estádio. Assistir de casa, na TV ou no celular também ocasiona esses efeitos. E também, é claro, uma competição de natação na universidade. Olha, eu sempre pratiquei esportes desde criança e assisti também, e sempre fiquei muito feliz com isso. Volto com vocês no estúdio.
Bom, se você quiser sugerir para a gente alguma pauta para trazer para Conexões, um evento para divulgar, é só mandar mensagem no nosso WhatsApp, 629-9181-1406, como está aqui na tela. Você também pode achar a gente nas redes sociais, procura por @TVUFG e já começa a seguir os nossos perfis, compartilhar, curtir e comentar os conteúdos. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e te convidando a estar aqui amanhã, quarta-feira, ao meio-dia em ponto. Grande abraço, tchau, tchau!